estávamos conversando enquanto o Eduardo falava, justamente do Japa, né? Porque o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque daquela forma para o Atlético Paranaense e tal. E aí nós falávamos aqui sobre valores de multa. Qual é o valor da multa do Japa? O Cruzeiro está certo? Aliás, passa essa pergunta para você, Cabido. O Cruzeiro está certo em já fazer essa movimentação com o Japa agora? Ele tem contrato até 2026. Nós estamos falando de mais 3 temporadas. 24, 25, 26. Mas faz certo o Cruzeiro fazer uma movimentação não só de valorização, como pensando no futuro desse menino, que é bom de bola, tá? A grande surpresa do Cruzeiro na reta final do campeonato foi o Japa. A grande surpresa, CJ. Sem dúvida nenhuma. A gente já havia, né, visto um pouco mais dele na Copa São Paulo. Ele atuava ali como volante, em alguns momentos ele atuou até como um camisa 8 na Copa São Paulo. Mas no time, principalmente esse do Autuori, a gente viu ele competindo em alto nível, que era o Campeonato Brasileiro. Acho que é um movimento importante, né? O Cruzeiro ele tem que... as lições passadas eu acho que foram aprendidas, né, CJ? Você citou um monte de gente aí que o Cruzeiro... O Gris, né? Citou um monte de gente que o Cruzeiro perdeu em razão da falta de organização administrativa, e o Cruzeiro ele tem que se precaver disso, porque o Japa é um dos grandes valores, uma das grandes joias desse time para a próxima temporada, principalmente. O Cruzeiro começou bem, o Rafa, com o Ian Lucas. Ian Lucas foi um destaque no começo da temporada. Campeonato Mineiro. Todo mundo falando desse menino, que esse menino depois ele deu uma desidratada. Foi Campeonato Mineiro. Mas ele jogou praticamente só com o Pesolano, né? Com o Pesolano. No exatamente. final, agora que ele reapareceu. Ele voltou com o Seabra, né? Ele reapareceu no final, 2, 3 jogos, talvez. Jogando um pouco mais à frente, jogando praticamente como camisa 8, um meia direita. Mas com o Pesolano jogava como um 5 fixo, né? Na frente da defesa. Mas por quê? Você, formado nas categorias de base, viu e sentiu e sabe da importância dessa oportunidade. Cruzeiro. Ian Lucas começa o ano, depois de uma desaparecida. O Japa muito bem. O Robert fez gol aí decisivo. O gol decisivo foi do Robert. O Robert fez o gol decisivo. Que livrou, né? Exatamente. Então assim, o Kaique, que nós fomos lá assistir o clássico, você falou que foi o melhor em campo até sair machucado. Muito bem. Kaique, lateral esquerdo, é que ele saiu ali contundido e entrou o Japa, né? Exatamente. O Japa que entrou no lugar dele. Exatamente. Então, uma movimentação interessante nessa base do Cruzeiro, cara. Para o ano, olha só. A gente volta nessa questão da base. Né? Porque existe a cobrança. Então, mas é isso. Acho que o time até para se sustentar, né? Para ser... para dar lucro, né? Precisa da base. E o movimento do Cruzeiro é legal. O grande problema da base é que a gente sempre pede base, mas normalmente a base, aqui, a gente pode falar mais aqui do nosso terreiro, o Atlético Cruzeiro, eles entram na hora do desespero. Normalmente, tá? Porque o time não tão bem e com investimentos, eles têm menos espaço. O Cruzeiro, o Ian Lucas entrou um pouquinho nesse momento, depois ele sumiu, o Cruzeiro ficou com o time titular praticamente com ninguém da base. A temporada quase toda. Não me lembro de nenhum jogador da base titular do Cruzeiro. E aí no final que bateu um pouquinho a água de um desespero, que entrou o Seabra, que tinha um conhecimento melhor dos meninos, que aí teve um pouco mais de chance, o próprio Ian Lucas, o próprio Japa, um pouquinho o Robert, que já tinha tido algumas chances. E o Robert... E o Fernando, muita gente cobrou. Imprensa e torcida. O Fernando atacante, mas ninguém deu chance. Não, inclusive o Seabra. É. Então assim, o Gris fala muito isso, a gente não acompanha, a gente não tá lá nos treinos. A gente não sabe o que o cara tá entregando. Então é difícil a gente cobrar se o cara tem condição ou não de estar ali. Né? Tá, mas pelo que a gente viu, é uma a gente quantidade viu no legal. A gente viu no Sub-20. Mas olha que quantidade legal. Acabamos de falar aqui 3 ou 4. E sim. Jogaram como titular durante um tempo. O Robert é um cara que se fala muito bem dele. Todos os treinadores que passam lá gostam dele. E se fala muito bem do Robert, é um cara novo. Mas teve um momento aí que ele teve umas 3 ou 4 oportunidades, ainda com o Pepa, se eu não estiver enganado, que eu já ouvia algumas pessoas, esse Robert não... Menino de 18 anos, mas é muito bem falado. Então, ao mesmo tempo que você coloca, você tem que ter cuidado também de acontecer. O Robert poderia ter sido queimado. E falam-se que é uma grande promessa, é um jogador que tem muita qualidade. O gol que ele fez, o que a gente tem do Robert é aquele gol que ele fez. Um grande gol, mas é muito pouco ainda. Mas você vê que ele tem qualidade. Então, assim, a linha é muito tênue, assim, de quando colocar, como colocar, é meio que difícil o momento exato para colocar o jogador da base. Para o plantel do ano que vem,
o Cruzeiro, na minha avaliação, ele tem 4 jogadores que têm condições de estar no grupo. Da base. Da base. Kaique, Ian Lucas, Japa Japa e o Robert. Esses 4, pra mim, eles têm que, por obrigação, estar no grupo profissional. Foram os que tiveram já estão chance, mais né? prontos. Que estão mais preparados, etc, né? E aí observar melhor o Fernando na sequência, né? Porque o que a gente tem do Fernando de profissional foram aqueles minutos, principalmente contra o Flamengo, né? Que é pouco, um jogo perdido já, que não tinha tanta responsabilidade assim, então fica difícil até meio que avaliar. o Falam Fernando bem nessa do situação. zagueiro também, me fugiu um nome, eu acho que até filho do Narciso. Sim, sim. Falam bem desse, esqueci, cara. É Juan? Juan Santos. Juan Santos, Santos, é isso mesmo, Juan Santos. Que também deve figurar entre, né, no plantel Falam da equipe bem do dele. Cruzeiro. Agora, tem que não só figurar, né, CJ, no plantel principal. Mas Eles aqui, têm que ser, eles têm Mas que a ser partir do momento avaliados. que tá né? lá, a oportunidade está dada. É isso aí. Esse é o isso ponto, aí. O né? Eu negócio sempre tá lá. falo aqui, Tá quando lá. você tem esses caras no elenco, a oportunidade já está dada. A gente cobra uma oportunidade no campo, No que jogo, na verdade, no jogo, mas na verdade a oportunidade ela está nos treinos. O cara, quando tá chamando a atenção nos treinos, ele vai jogar. Eu bato muito nessa tecla aqui. O departamento de futebol dos clubes não quer dizer que não erram. Isso é importante frisar. Às vezes erram na avaliação. Às vezes, para um treinador, um jogador X não serve por conta de algo específico que talvez não seja o mais importante. E aí chega outro técnico e o cara deslancha. Isso acontece. Mas para um processo como teve o Cruzeiro nesse ano, eu repito, o Cruzeiro teve 4, 5 treinadores ao longo do ano, se a gente for considerar os interinos. Tem todo um departamento de futebol por trás e tudo mais. E aí você pega um jogador que não teve nenhuma oportunidade no ano e falar que todo mundo tá errado, eu acho que é até leviano, sabe? Então, assim, repito, eu concordo que esses caras têm que estar no elenco, mas a partir do momento que estão no elenco, que estão treinando, a oportunidade já está dada. E aí é processo, é o jogador fazer parte desse processo para aos poucos ir pegando o lugar dele no time e quem sabe um dia se tornar preponderante. O grande ponto é que a gente tem um pouco de pressa também para que esses jogadores eles amadureçam jogando. E às vezes eles vão amadurecer treinando mesmo, faz parte. É ruim às vezes o cara ficar 1, 2 anos jogando praticamente nenhum jogo, entrando poucas vezes ao longo do ano, mas às vezes é parte de um processo e às vezes a gente não tem paciência para esperar também. É um outro defeito do futebol brasileiro.